Mas a gente vai conversar agora com o Murilo Viana, que é economista especialista em contas públicas. Bom dia, Murilo. Obrigada pela sua participação aqui. Já te chamei direto no embalo aí dessa imagem aí dos preços dos combustíveis para te jogar a pergunta. Você acha que o que pode acontecer? Pode ter uma isenção do imposto estadual? Os preços devem cair imediatamente? Quais os impactos disso para a nossa economia? Bom, primeiramente, bom dia. Muito obrigado pelo convite, Priscila, Thaís, e também bom dia aos telespectadores. O comportamento do preço ainda é uma incógnita na dimensão, mas, de fato, se implementado as políticas que estão sendo anunciadas, haveria um corte, como você bem falou, um corte tudo mais constante, que a gente sabe que de constante não tem nada hoje em dia, né? Um corte significativo aí no preço dos combustíveis. Porém, o risco fiscal, de fato, pode afetar aí a questão da dinâmica de preço e, ao mesmo tempo, também existe uma defasagem já do preço doméstico em relação ao preço internacional, inclusive aí com a nova escalada de preço internacional dos derivados de petróleo. Então, haveria um espaço aí para essa maior acomodação do preço doméstico ao preço internacional, que novamente reduziria aí os efeitos da sensibilidade dessa medida para o consumidor. Por outro lado, também é muito importante chamar a atenção que quando se fala em perda de arrecadação, e uma arrecadação muito forte para os estados e municípios, isso acarreta deterioração do financiamento das finanças, deterioração do financiamento das políticas públicas, né? Murilo, na expectativa de uma PEC que vai autorizar o governo, como a Priscila trouxe aqui, a desrespeitar o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal, mais uma brecha, né? Porque tantas outras já foram criadas, inclusive com mudança na Constituição. Nesse passa-boi, passa-boiada, ir mudando a Constituição, qual é o efeito que isso pode gerar na gestão das contas públicas no médio prazo? Porque nós estamos há 4 meses da eleição, sabemos que é uma medida com cunho muito político-eleitoreiro, mas que vai gerar distorções para além daquelas que já temos. Olha, o que a gente tem vivenciado aí nos últimos anos é uma generalização de qualquer coisa que precisa ser aprovado, fala-se em aprovar uma PEC no Congresso. PEC deveria ser uma saída de última instância, está falando de modificar a Constituição brasileira e também fragiliza, evidentemente, o arcabouço fiscal, que pode ser consertado, o arcabouço fiscal. Nós sabemos que tem uma série de problemas, porém ela é a âncora fiscal que nós temos no país. E essa âncora fiscal ela é essencial para poder trazer estabilidade de preços e também confiança aí de investimentos na economia. Do ponto de vista da arrecadação dos estados, a gente está falando de uma medida proposta aí que reduziria estruturalmente as receitas de estados e municípios, uma vez que os municípios também ficam com 25% da arrecadação de ICMS. E a política pública de segurança, saneamento e educação, ela é feita na ponta, ela é feita para os estados e municípios. E essas políticas são financiadas com vinculações de receita. Então, invariavelmente, essa queda de arrecadação estrutural, ou seja, ela não valeria somente para esse ano a queda de ICMS, ela afetaria aí, sem dúvida alguma, o financiamento dessas políticas nos próximos anos. Quer dizer, a gente tem um alívio, né, nos preços no curto prazo, mas muitos fatores mostrando uma piora das contas públicas, também gastos com saúde, educação se deteriorando no médio e no longo prazo. Como a gente fala aqui, soluções simples para problemas complexos trazem efeitos colaterais muito negativos para a economia. Murilo, vou pedir para você aguardar mais um pouquinho, ficar com a gente, que a gente vai trocar de assunto e daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, a gente vai falar então sobre um outro assunto que chamou bastante atenção ontem, porque o Ministério da Economia informou que bloqueou mais de 6 bilhões de reais, quase 7 bilhões de reais do orçamento de 2022. A gente vai ver aqui então no telão mais detalhes deste bloqueio. Thaís vai explicar tudo aqui pra gente.
Olha, o primeiro bloqueio, o decreto, inclusive, tinha vindo com 8 bilhões de reais. O que aconteceu foi que o governo passou a usar aquele recurso de 1 bilhão e 700 milhões de reais que estava separado para bancar o reajuste do salário da Segurança Nacional e que não houve acordo político para isso e acabou conseguindo reduzir um pouco esse bloqueio de 8 bilhões para quase 7 bilhões. Mas o problema maior está quando a gente olha quais são os ministérios que vão mais perder. Ciência, tecnologia e inovações estão perdendo esse ministério está perdendo mais de 36% do seu orçamento, educação perde mais de 7% e saúde perde mais de 7%. Eu vou chamar aqui o Murilo de volta. Essa é uma medida para o governo, por enquanto, ainda enquanto a PEC não foi aprovada, né, Murilo? O governo continua tendo que cumprir o teto de gastos e esse corte, ontem nós falávamos, saúde e educação é sempre esperado que se corte porque tem os maiores orçamentos, mas esse corte na ciência e tecnologia também chama a atenção porque, como diz o ditado, quer entender um país, olha a alocação dos recursos no seu orçamento, né? Perfeita colocação. Infelizmente, nós estamos acostumados a falar que sempre saúde e educação, a gente normaliza essa situação de corte de recursos de saúde e educação. Nós temos que lembrar que durante a pandemia, o mundo passou aí por problemas sérios na continuidade do fornecimento de educação para os jovens e crianças. E o Brasil também passou por esse problema e enfrentou de forma bastante problemática. Isso significa que tivemos uma evasão escolar muito grande e também um atraso educacional muito significativo. E na sequência da pandemia, em vez de fazer políticas de combate, de amenização da situação, a gente está vendo aí cortes significativos na pasta. Do ponto de vista de ciência e tecnologia, quando a gente pensa em desenvolvimento de parques tecnológicos, desenvolvimento, inovação e competitividade da economia, nós não poderíamos dissociar essa ambição estratégica do país de desenvolvimento de longo prazo de investimentos robustos e investimentos também, evidentemente, bem avaliados na área de ciência e tecnologia. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma deterioração dos recursos destinados a essa pasta. Uma coisa que também chamou a atenção ontem é assim, os percentuais de bloqueio, né? Então, 36% aí para ciência e tecnologia e 6% só um bloqueio menor no caso de defesa, né? E outra coisa, emendas poupadas, né? O que isso diz sobre a gestão de recursos que o governo faz hoje e também sobre os impactos que a gente vai sentir nos nossos serviços e também nos nossos direitos aí em médio e longo prazo? Do ponto de vista das emendas, já havia uma sinalização clara da classe política em meio ao processo de reeleição de que não aceitariam novos cortes nessas rubricas, o que evidentemente deixou o grau de manobra do governo federal muito mais restrito, inclusive com dificuldade de encaixar reajuste para os servidores. Evidentemente é uma escolha, digamos, a gente chama de escolha de Sofia, né? Porque não tem nada fácil, né? Você abre mão de outros caminhos para decidir por A, B ou C. E isso imputa custos e nessa discussão as decisões de acomodação políticas acabaram sobrepondo. Obrigada, Murilo. Nós conversamos aqui com o Murilo Viana, que é economista especialista em contas públicas, sempre ajuda a mim e a Priscila e é bom te ouvir e dividir essa tua análise com quem está conosco. Bom dia para você. Muito obrigado.